Oi, gente. Seguindo aqueles casos, né, que eu estava falando para você sobre regressão de memória, hoje eu vou apresentar um caso bem intrigante, se não muito curioso. Mas antes de apresentar esse caso, primeiro eu queria dizer para vocês que eu não faço terapia de vidas passadas. Mas esse é um caso bem intrigante, tá? O que acontece? Eu faço um trabalho de mapeamento de memórias. E num dos mapeamentos de memória de uma paciente minha, a gente mapeou que o problema dela estava relacionado ao nono mês de gestação dela. E então a gente foi fazer no dia a sessão, né, de limpeza desses traumas lá do nono mês de gestação. E no momento da regressão, que era uma regressão de idade, para meu espanto, né, para minha curiosidade, assim, de repente ela começa a descrever uma cena, uma cena do passado, espontaneamente. Ela começa a trazer à tona uma cena do passado. E como bom psicólogo, né, que sou, eu não posso rejeitar qualquer material que emerge do inconsciente. Como qualquer psicólogo e bom psicanalista que se preze, qualquer material do inconsciente que submerge, é interessante ele trabalhar, ele tem que acolher esse material. Então foi muito interessante. De repente ela começa a descrever então que tinha uma mulher no canto da janela, uma mulher magra, usando um vestido, um local antigo, descreve inclusive a janela, uma janela antiga, o assoalho de madeira, e essa mulher olhando no horizonte, se sentindo triste. E ela estava grávida de 9 meses de gestação. Ou seja, por incrível que pareça, a minha paciente voltou em uma cena do passado, inclusive ela relata a data, ela fala 1882, só que aos 9 meses de gestação, daquilo que a gente talvez possa chamar de vida passada, não sei. O fato é que ela começa a descrever o que aquela mulher está pensando, e aquela mulher diz o seguinte, que ela, no pensamento, né, daquela mulher, ela não queria aquele bebê. Ela tem 20 e poucos anos, ela é nova, e ela já está com 9 meses, mas ela não queria aquele bebê. O que ela faz? Essa mulher se dirige a um rio, um riacho, e coloca o bebê numa cesta. E aí ela, ao mesmo tempo, está dizendo, está chorando, está sozinha, né, que não quer aquele bebê, não tem ninguém próximo, e ela está indo embora. E aí eu vou explorando essa cena e vou perguntando para minha paciente o que ela está sentindo, né? E ela sentindo raiva da mulher, sentindo abandonada, sentindo desprezo e sentindo muito medo também. E aí eu peço para ela caminhar um pouco mais naquela cena. E aí ela fala o seguinte, que ela já cresceu, que ela é um médico com 30 anos de idade, e ela se vê numa sala clara, e nessa sala tem uma mesa, e esse médico, que é ela, né, está lá assinando alguns documentos, tem uma janela grande, ela descreve toda a sala, duas cadeiras, né, estetoscópio. Ela fala que tem um porta-retrato, um porta-retrato vazio, e eu pergunto o que ele está sentindo, né, o que ela está sentindo, no caso esse médico lá na cena, e ela diz que está se sentindo muito sozinha. Caminhando um pouco mais nessa cena, né, nessa história, eu peço para ela caminhar até o momento do falecimento dela. Isso porque a gente sabe que um dos momentos mais significativos na vida das pessoas é o desencarne, é a morte, né? Que pode ser traumática, ou até mesmo naquele momento a vida passa num segundo. E aí ela se vê, né, como esse médico, num asilo bem velhinho, um quarto escuro, uma sensação muito estranha, se sentindo mal, um mal-estar muito forte, sentindo uma dor nas costas, um frio nas costas,
Na verdade, ela morreu de pneumonia, supostamente morreu de pneumonia. E ele morre, esse médico morre sozinho, sem ninguém ou parente. E pedindo, né, interpretando esse conteúdo que veio do inconsciente, eu pergunto para ela, né, o que você pode concluir dessa cena, dessa história, a fim de que ela possa elaborar esse conteúdo que emergiu do inconsciente. Ela disse que viu aquela pessoa estudando, ele era um cirurgião e que viveu o tempo todo sozinho, que ele morreu sozinho, que teve uma vida muito triste. Trabalhava muito, mas teve uma vida muito triste. Morreu sozinho. E então, nesse momento, a gente trabalha para ressignificar isso, né? Você não está mais naquela situação, essa é uma nova situação, aquilo já passou, e hoje você é uma outra pessoa. Ou seja, a gente tenta dar um ressignificado para esse contexto. Lembrando que eu estava trabalhando um sintoma que ela traz, que é a sensação de desamparo, mas que ela traz no mapeamento de memória que eu fiz, por exemplo, dos 9 meses de idade. E aí vocês me perguntam, né? Isso é vida passada? Não é vida passada? Olha, eu não sei, não é? O que eu sei é que se vem um material do inconsciente, eu como um psicólogo sério, eu não posso rejeitar, eu preciso acolher esse material. Agora, a gente pode encarar isso de 3 formas. Ou, de fato, é fruto da imaginação, né, do seu cérebro, o cérebro é tão complexo que ele cria essa história a partir de um sintoma, ou tem autores que defendem que trata-se de uma memória transgeracional, ou seja, na verdade pode ser um antepassado dessa paciente, né? Um avô, avó, né? Tataravó, não sei, que passou por essa experiência. Ou também há autores, principalmente autores norte-americanos, que defendem que de fato pode ser uma vida passada. E você? O que você acha? E aí vai depender da crença ou descrença de cada um, não é mesmo? Então é isso, esse é o recado que eu tinha para dar hoje. Grande abraço, tchau, tchau.